E a maior parte de nós automaticamente associa a ideia de Jesus à ideia de religião, uma religião específica, né? É muito natural. E quando a gente pensa numa religião, a gente logo pensa em quem? Nos religiosos, nas pessoas que compõem essa religião, que fazem parte daquilo. E a maior parte das pessoas dentro da nossa cultura, mesmo as pessoas que praticam uma religião cristã muitas vezes, elas não têm a menor ideia de quem é Jesus. Estou falando no sentido de Jesus não foi um homem que simplesmente veio à Terra há 2000 anos para morrer pela humanidade. Se fosse só esse o objetivo dele, ele nascia e morria, ele não precisava viver 33 anos, concorda? Nascia, morria, estava resolvido. Não, ele fez coisas antes disso. Que coisas? Ele passou para nós um compêndio de ensinamentos, né, um manual de instruções daquilo que o ser humano deveria buscar caso ele queira uma tal de felicidade, que a gente pode chamar de paz interior, de vida eterna, de plenitude, como você quiser. Mas o fato é que, dentro desses ensinamentos que receberam o nome de evangelho, evangelho é uma expressão hebraica que significa boa nova, né? Jesus trouxe uma porção de ensinamentos que eram ensinamentos novos para a época, para o povo da época. E hoje, 2000 anos depois, quando a gente entra em contato com esses ensinamentos, eles parecem novos também. Para mim também é assim, pelo menos foi assim na minha experiência. E Jesus se tornou algo extremamente especial para mim a partir do momento em que eu comecei a ler e a estudar aquilo que ele veio ensinar 2000 anos atrás. Dentro dos ensinamentos de Jesus, a gente percebe que muitas religiões, não necessariamente os religiosos praticam aquilo que Jesus fala. E nem é para praticar na íntegra mesmo. Por quê? Porque senão seríamos todos iguais a Jesus. Não é isso que Deus espera de nós, essa perfeição moral como tinha o Mestre Jesus. Quando a gente fala Mestre Jesus, o que é um mestre? Um mestre é um professor. Quando a gente se coloca disponível a seguir as instruções desse mestre e desse professor, nos colocamos na posição de discípulos, alunos. Qual é o objetivo de um discípulo? Um dia se tornar como seu mestre. Mas ele já é como seu mestre? Não. Se fosse, ele seria mestre e não discípulo. Por que eu estou falando isso? Porque, basicamente, esse compêndio de ensinamentos de Jesus fala para o ser humano a respeito de uma coisa chamada reforma interior, reforma íntima. O processo de reforma íntima, de acordo com Jesus, é a única coisa capaz de trazer alívio e conforto ao ser humano, uma vez que a nossa espécie ela sofre, basicamente, porque ela cultiva dentro do seu coração algumas coisinhas que eram chamadas na época de pecados. E ainda hoje a gente pode chamar de pecados, mas a gente pode também chamar de defeitos de caráter, vícios morais, vícios físicos. Ou seja, Jesus dizia que existe uma relação de proporcionalidade entre o quanto um ser humano sofre e o tanto de pecados, né, que ele comete. Esses tais pecados ou essas tais imperfeições íntimas, todos nós carregamos, todos nós temos um bocadinho delas. O que é a reforma íntima proposta por Jesus? É através desses ensinamentos que nos tornemos seres humanos cada dia melhores. Mas em momento algum é esperado da gente uma mudança drástica da noite para o dia, uma perfeição da noite para o dia. Isso é algo que me preocupa, porque eu estou nesse caminho há alguns anos e eu, em muitos momentos, me pego, às vezes, sendo duro demais comigo, me chicoteando, sentindo culpa, dizendo para mim mesmo, putz, eu não devia mais estar agindo dessa forma, uma vez que tal, eu me pego bastante. Eu acredito que a reforma íntima, ela para ser bem sucedida, e ser bem sucedida não significa que quando você morrer você já vai ser perfeito, não, mas para ter sucesso na reforma íntima, a gente tem que andar pelo caminho do meio. Você não pode nem passar demais a mão na tua cabeça e nem se chicotear demais. É um tijolinho por dia, é aos pouquinhos. E quando eu falo isso, eu falo, quem costuma vir e ouvir, tá sempre aqui na casa, volta e meia, quase toda semana eu me cagueto de alguma besteira que eu ando fazendo, ou alguma coisa assim. Por quê? Porque, cara, são exemplos práticos. Nunca projete numa pessoa, para começar,
nem eu, nem a Edna, minha esposa, nem nenhum dos trabalhadores da casa, ninguém aqui é mestre de nada, ninguém é guru, ninguém é espírito iluminado, evoluído, não. Todo mundo está no mesmo barco que você. Eu só sou melhor que uma única pessoa aqui dentro, eu mesmo ontem, no passado. Né? Sem dúvida alguma, eu estou muito melhor do que eu estava 16 anos atrás, quando comecei a consagrar essa medicina, quando comecei a conhecer o que eram os ensinamentos de Jesus, mas em momento algum projete, nem em mim, nem na Edna, nem nos Guardiões e nem em nenhum líder religioso, uma coisa que nós não somos. Sabe por quê? Porque se você projetar isso, em 5 minutos eu vou te decepcionar. E você ainda vai sair daqui falando mal de mim. Mas pior do que isso, talvez você projete uma coisa que não existe, uma imagem irreal, a meu respeito, a respeito de nós, ou a respeito de um padre, de um pastor, não sei o quê, e você desista da reforma íntima. Por quê? Porque, sei lá, ele conseguiu, ele é diferente e tal. Não, reforma íntima é uma coisa que é possível para todo mundo fazer, cada um deve entender a medida daquilo que deve fazer, e é aí que entra a ayahuasca. A ayahuasca, ela entra como uma poderosa ferramenta sinalizadora daquilo que é necessário modificar nesse momento da sua existência. Mas, por favor, não deixe a culpa tomar conta de você em nenhum momento da tua vida. A culpa, ela não tem função na vida de um ser humano, ela é uma distorção cognitiva. Ela só serve para a gente perder energia, ela não nos auxilia a sermos pessoas melhores. É evidente que quando a gente faz algo que prejudica alguém e aquilo bate na consciência, é natural e tem que vir mesmo um senso de responsabilidade por aquilo, né? Um senso de responsabilidade, que é muito diferente da coisa da culpa, do se culpar. A culpa, ela te paralisa e ela não te deixa avançar nesse processo de reforma íntima. O que tem a ver reforma íntima com a ayahuasca? Como eu falei, ela é uma ferramenta sinalizadora. A ayahuasca, ela é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento. Ela te ajuda a escrever o manual de instruções de como você funciona. Por que não existe um manual de instruções pronto já para você quando você... Porque cada um de nós é diferente um do outro. Cada um tem suas peculiaridades. Às vezes, o que é uma fraqueza para o Luciano, talvez não seja para você. Às vezes, uma coisa que é tranquilo para mim, para você é mais difícil. E cada um de nós sabe onde o calo aperta. Ou vai saber hoje, né? O importante, eu sempre falo isso, que um ser humano forte, um ser humano, né, que é valente de verdade, não é um ser humano que não tem fraquezas. É um ser humano que sabe as fraquezas que tem. Ser humano sem fraquezas não existe. Todos nós temos fraquezas. Mas quanto mais você souber as fraquezas que você tem, mais munição você vai ter para se melhorar. Mais fácil vai ser o teu processo. Por quê? Quando eu conheço a minha fraqueza, eu consigo guardar uma certa distância dela. O que é tentação? Tentação é o buraco que ninguém quer cair. Mas a gente adora brincar na beiradinha dele. O que é tentação para mim pode ser diferente do que é tentação para você, né? Algumas pessoas têm problemas com substâncias, por exemplo. Outras pessoas têm problemas com comportamentos, com sexo, com jogo, com falar mal dos outros, com uma série de coisas. O fato é que, a partir do momento que eu identifico que uma coisa é um buraco para mim, seria uma atitude displicente da minha parte ficar brincando na beiradinha dele. O que é uma atitude um pouco mais sábia? Eu guardar uma certa distância do buraco. Eu sou casado. Logo, dentro do meu combinado que eu tenho com a minha esposa, a nossa relação é uma relação de exclusividade. O que isso quer dizer? Eu só me relaciono com ela, ela só se relaciona comigo. Tá legal? Isso implica uma coisinha chamada o quê? Fidelidade. Concorda comigo? Fidelidade. Se eu quero que a relação dê certo, esse tipo de relação, eu preciso ser fiel à minha esposa. Arro? Legal. Beleza. Isso quer dizer que eu seja um homem livre da fraqueza para outras mulheres? O que você acha? Pode falar. Não, irmão. Não. Eu não tô aqui para enganar ninguém. Não. Só que uma coisa eu sei. Eu quero ficar com aquela ali. E se eu quero que dê certo com aquela ali, e infidelidade é uma sentença de morte dentro dessa relação, eu vou ficar dando mole se eu sei que uma outra mulher está com segundas intenções? Não.
Eu guardo o máximo de distância possível. Pergunto a vocês, quando a gente identifica que algo é uma fraqueza em nós, é fácil guardar essa distância? Não é fácil, por isso que chama tentação, porque tenta, né? Eu, Luciano, não bebo álcool há mais de uma década. Por quê? Porque já bebi muito. Tive muito problema com isso. Só um exemplo que eu tô dando. Você acha que você vai me encontrar algum dia batendo papo com alguém dentro de um boteco, na frente de um copo de bebida? Não. Por quê? Porque eu identifiquei que o álcool, para mim, Luciano, tô dando um exemplo pessoal, transporte o que você quiser para tua vida. Eu identifiquei que o álcool, para mim, é um buraco, é uma fraqueza. O que eu faço? Eu guardo o máximo de distância possível daquilo. Só que, por que é difícil a gente guardar essa distância do buraco? Porque dentro da gente tem sempre uma vozinha que fala pra gente, não pega nada. Não, eu vou só até aqui, depois ali eu volto. Eu vou só até ali, depois eu consigo voltar. Irmão, é um buraco. Se você der uma pisadinha fora, você cai. Não é prudente. Então, o autoconhecimento, ele abarca tudo isso que eu estou falando. O entendimento das fraquezas que temos, o entendimento daquilo que precisa ser reformado e mais, eu preciso entender que, de fato, um comportamento está me fazendo sofrer antes de conseguir mudar. Porque se minha mente, o meu ego, ele me convence que algo não é tão prejudicial assim, fica mais difícil guardar distância. Então, tudo vai de quanto você consegue assimilar com lucidez os acontecimentos da sua vida. Mas seja uma pessoa mais lúcida no seu dia a dia. Olhe as coisas com um pouco mais de, pode-se dizer até frieza e racionalidade em alguns momentos, e pergunte a você se você está ganhando ou se você está perdendo com aquilo. Quando Jesus veio à Terra, ele falava muito a respeito do reino de Deus. E eu respeito a fé de todo mundo, muitas religiões entendem o reino de Deus como algo que a gente vai encontrar depois que a gente morrer, depois que a gente deixar esse corpo. Mas eu falo como alguém que estudou bastante tudo que estava escrito a respeito de Jesus, e em nenhum lugar ele falou isso, né? Basicamente, ele falava diferente, falava que o reino dos céus, o reino de Deus, ele já está dentro de nós. É como se todos nós tivéssemos já a possibilidade de acessar em vida esse reino de paz, de amor, de felicidade, de tranquilidade, de plenitude. Só que Jesus chamava a atenção para tudo aquilo que te afastava do reino de Deus, do interior de você. O problema sempre vai existir. E se você vincular a sua felicidade, a sua paz, a sua plenitude, a não existência de problemas, você está fadado a ser infeliz. Por quê? Você sempre vai ter problemas. Então, felicidade, bem-estar e plenitude não dependem de como está a sua situação de vida neste momento. Depende do quê? De como você lida com ela.